Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí para mais uma aula. E a nossa aula agora é de Sociologia, apostila 6, terceiro ano. Nosso tema de hoje é a formação sociocultural do Brasil. Apostila 6 de Sociologia está mais ou menos na mesma convergência para a apostila 6 de Geografia. Já está meio que fazendo já um processo de revisão de alguns temas, né? E nesse tema em especial, ele vai estar trabalhando com temas que vimos ano passado, vimos um pouco nesse ano, certo? Então essa aula aqui, eu meio que estou dividindo em duas partes. Estou a dividindo em duas partes, né? Primeira parte nós vamos falar um pouco da questão do negro na formação social do Brasil, e na segunda parte da aula nós vamos trabalhar um pouco com essa questão do hibridismo, né, a formação de fenômenos sociais do Brasil, né, como essa mistura, o que repercutiu dessa mistura, né? Então vamos usar aí os apontamentos do Sérgio Buarque, vamos usar um pouco os apontamentos do Gilberto Freire, certo? Então, dito isso, sem mais delongas, vamos lá. Primeira parte, né, que fala sobre o negro na formação social do Brasil. Então, conforme já vocês ouviram da minha parte, a questão racial, a questão do negro nesse ano de 2020, ela é uma questão importante que é importante para nós tratarmos como sociedade, e também é importante tratarmos, né, já que vocês têm aí esse objetivo do vestibular, então é muito importante a gente trabalhar com essa temática, certo? Às vezes eu percebo, né, como eu digo sempre, que certas feridas do Brasil, a tendência é dos alunos não gostarem de trabalhar. Às vezes gostam de falar de questões muito parecidas com a nossa questão aqui, mas porque são questões dos Estados Unidos, são questões de outros países aí desenvolvidos, certo? Então, já vocês sabem que teremos mais para frente o nosso aulão de atualidades, e o primeiro tema é a questão racial Brasil e Estados Unidos. Muito bem, então, a questão do negro, né? O negro é né, pensando aí um Gilberto Freire da vida, que diz que o nosso país ele é produto da contribuição de 3 grupos, né? Então o negro é um dos grupos. Entretanto, nós nunca podemos esquecer que a chegada do elemento negro no Brasil, né, foi a partir de uma emigração forçada. A saída dele da África foi forçada. O negro sai da África como uma peça, como uma mercadoria falante, certo? É importante entender isso. A que ponto chega a pessoa relegada? Mas a escravidão existiu em vários momentos da história, com brancos, negros, né, amarelos, sim, sim, certo? Mas a gente tem que pensar naquilo que está próximo da gente, certo? E não importa a época, nós temos que tentar, né, ter esse olhar de humanidade, esse olhar humanitário. Então, sabemos que essa escravidão tem a contribuição de elementos da própria África, né? Sempre por essa dinâmica dos choques internos dentro do continente, em que uma etnia fazia outra etnia, né, de escrava e vendia para os europeus, certo? Nesse grande comércio internacional de pessoas, nas quais companhias atuaram, né? Companhias inglesas, holandesas, portuguesas, espanholas, né? Atuaram, ganharam muito dinheiro com o mercado de gente, e sempre sabendo que parte dessa carga morria no meio do caminho, certo? Então no Brasil, vocês devem ver isso em história, né? A escravidão ela foi para os negros, porque principalmente a Companhia de Jesus, né,
meio que salvaguardou, entre aspas, o indígena, o nativo da América. Então, a escravidão no Brasil, ela pairou, né, como uma marca, como um estigma para o negro, certo? Então, o legado dessa escravidão não acabou lá em 1888. O legado dessa escravidão, ele perpassa o tempo e se reflete até os nossos dias, certo? Então, não foi algo só do momento da transição, da inserção do negro nessa sociedade livre capitalista. Então, o negro entra nessa sociedade com a cara e a coragem, mas sem, né, uma preparação, sem uma política pública, sem nada, certo? Então, e sempre com aquela desconfiança, tanto aqui como nos Estados Unidos, certo? Então, é o racismo que paira sobre o Brasil, que às vezes, né, como eu vou colocar no próximo slide, é um racismo que ele é desde manifestações, né, mais veladas, né, mais ocultas, que a gente tem que, né, prospectar para achar, para conseguir ali, né, mostrar, revelar, ou aquela aberta, né, aquele racismo aberto. Então nós temos vários tipos de racismo, né? E quem é o racista, né? O racista é aquele que tem a ideia de que a sua raça, ou existem raças que são superiores. Então o termo raça mesmo é um termo que caiu em desuso, tanto na biologia quanto na antropologia, sociologia, né? A noção de raça, ela é biologicamente e antropologicamente inadequada. Então a biologia fala que a cor da pele diz respeito ao fenótipo. Se eu pego um menino que foi concebido, né, no morro, que a mãe ali teve o parto, e se esses meninos vão para a Dinamarca, viverem numa família de classe média alta dinamarquesa, ele vai ser dinamarquês. Ele vai saber falar dinamarquês, ele vai ter alta... Vamos partir dessa premissa de que, né, numa classe média com um estado de bem-estar fantástico da Dinamarca, o camarada ele vai ter um padrão de vida, de desenvolvimento intelectual alto, certo? Um IDH alto. Então, não existe essa coisa que muitas pessoas pensam, determinística, de que, né, ser negro representa, né, uma capacidade inferior, né, cognitiva. Às vezes entendem o negro como, né, com potenciais, habilidades físicas, mas sempre vai olhar, né? Já eu nunca me esqueço uma vez que eu vi uma entrevista com o Jô Soares e ele disse que Pelé não era só um QI em matéria esportiva, Pelé também tinha o QI em outras áreas que ele percebia por ser amigo dele, certo? Então o racismo é uma coisa, né, que não tem sustentação científica. Essas ideias racistas não têm sustentação, né, científica. É algo, né, superficial, é algo que vive no preconceito. O racismo é um preconceito, uma coisa que se concebe, mas que não há sustentação, né, por parte acadêmica, científica, etc. e tal. Certo? Então, importante chamar a atenção de vocês para isso. Hoje muito se escuta, né, na televisão, né, essa expressão, racismo estrutural. Existe até um autor negro, né, ou preto, como gosta de usar o IBGE, que é o Silvio Romero, se não me falha a memória, e ele trabalha bem com essa ideia, esse conceito, né, do racismo estrutural. Então, aqui, né, ainda existe racismo? Coloca-se que sim. Por mais que as leis garantam a igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. Não adianta nada a lei dizer que nós somos iguais se grupos dentro da sociedade consideram outros inferiores, né?
pisam em direitos desses que eles consideram como inferiores. Uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e a sua representatividade no Congresso. Enquanto a maior parte dos habitantes é negra, né, ou parda, quase todos 96% os parlamentares são brancos. Outro dado relevante da violência contra a população negra é que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E é aqui que a gente tem um paralelo com os Estados Unidos. A forma como a polícia faz a abordagem num negro e num branco nos dois países é muito parecida, certo? Então, no branco, a abordagem ela é menos dura, enquanto que no negro ela é mais dura. Já ouvi de pessoas da própria PM que meio que existe uma ideia que há uma propensão do negro ser bandido. Isso equivale a mais um preconceito, certo? Então, vejam no Brasil, né? Quando a gente fala, se eu chego num lugar e falo que eu sou católico, ou evangélico, cristão evangélico católico, as pessoas vão, né, aceitar numa boa. Se eu falo que eu sou do candomblé, as pessoas já vão olhar para mim, né, com outros olhos, ou pelo menos a maioria, certo? Então, se eu falo saravá, se eu pronuncio alguma coisa de dentro desse universo do candomblé ou da umbanda, eu já sou até reprimido dependendo do lugar. Então, sofro uma reprovação. Então isso acontece, tá certo? Então vejam, né? Por mais que Gilberto Freire diz que nosso país é fruto de 3 contribuições culturais de 3 povos. Só que quando você olha mesmo para a língua, para a religião, né, para os costumes, são todos eles oriundos dos brancos portugueses, né? Ou brancos, nem tanto brancos assim, uma vez que Portugal também havia passado por uma miscigenação com os mouros. Vejam esses dados aqui, ó, do Estadão, né? Assassinatos de negros crescem 11,5% na década. Mortes de não negros caem 12,9%. Né? Então veja, a violência entre negros, né, ela aumenta e entre não negros ela abaixa, né, até cai um pouquinho. Então aqui, né, aquela pessoa mais preconceituosa diria a seguinte coisa: tá vendo? Os negros têm uma propensão para a violência, para cometerem crimes, como já, né, defendeu lá no começo do século passado um pesquisador, um médico baiano que fazia sociologia a partir de ferramentais da biologia, Nina Rodrigues, dizia que, né, sim, os negros, né, eles eram inferiores, então eles agiam mais por emoção do que com a razão. Então, isso ainda muita gente acredita. Então as pessoas desconsideram que boa parte dessas pessoas não tem instrução, né? Boa parte não tem oportunidades, e aí é um legado histórico, né? É um contexto social violento, ok? É um contexto social em que falta uma presença maior do Estado. Então, quando você assiste Cidade de Deus, ali, né, num discurso das personagens, uma pessoa diz, né, aqui o Estado só chega de camburão, ou seja, o Estado só, né, vai chegar de uma forma dura, ostensiva, cruel, e não com saúde, não com educação, não com segurança, não com oportunidade, com transporte, certo? Então é necessário, né? É necessário pensar políticas públicas, né, para atender essas pessoas, né? Seja uma renda mínima ou melhoria das escolas, né?
assessoria familiar, proteção às mulheres, certo? Então precisa de tudo isso, né, para que esses números diminuam, né? Então ser negro no Brasil é difícil, ser mulher negra no Brasil é mais difícil ainda, certo? Por uma questão de trabalho, por uma questão de renda, etc e tal. Muito bem, encerrada a parte 1, vamos agora para a parte 2, que seria o processo histórico de formação do Brasil, certo? Então, nosso ponto de partida, né, como eu já anunciei atrás, seria essa miscigenação, seria esse encontro de culturas, seria esse encontro de 3 grupos humanos, né? Então, Gilberto Freire sempre disse isso, né? Nosso país é diferenciado porque ele representa uma síntese, enquanto que lá na Alemanha, enquanto que nos Estados Unidos há uma guerra aberta entre raças, entre grupos humanos, nós não, nós convivemos pacificamente. Essa foi a ideia dele, né? E dessa ideia outras pessoas criaram essa ideia de democracia racial no Brasil, que já foi jogada por terra, certo? Então, trazendo uma coisa mais consistente para vocês, nesse jogo de forças, por mais que nós tenhamos alguns elementos que revelam a contribuição desses 2 elementos, o indígena e o africano, ou o nativo da América, o nativo do Brasil e o africano, né? Elas se limitam a costumes, palavras, né? Mas quando você pega a religião, a língua, o direito, a economia, foi o elemento branco que preponderou, certo? Então, por mais que exista essa mestiçagem, né, por mais que exista esse hibridismo, né, o elemento branco preponderou, certo? Então, colocando aqui os pingos nos is, certo? A respeito de Sérgio Buarque de Holanda, o autor, né, desses pré-acadêmicos vai ser um dos principais, né? Ele vai colocar aqui, né, que a nossa sociedade, né, a brasileira, ela foi formada, né, de base rural, com uma forte presença de uma espécie de patriarcalismo, né, um patriarcalismo que se estabelece num campo, só que a força desse patriarcalismo, né, ela vai além da propriedade rural e ela influencia, né? Então, vamos nos lembrar lá das capitanias hereditárias, das sesmarias, né? Ter propriedade no Brasil representava muito, representava não só poder econômico, mas um poder político e um poder social, uma vez que a terra no Brasil sempre esteve concentrada nas mãos de poucas pessoas, né? A formação de uma língua geral, principalmente aqui no Sudeste, certo? E aí a formação dos plantations, grandes propriedades baseadas em trabalho escravo, né? Monoculturais num sentido de exportação, né, desses itens, como açúcar, como algodão, como depois o ouro, né? Então, isso é uma síntese do período colonial. Eis um excerto do livro Raízes do Brasil. Nos domínios rurais é o tipo de família organizada segundo as normas clássicas do velho direito romano canônico, mantidas na Península Ibérica através de inúmeras gerações, que prevalece como base e centro de toda a organização. Os escravos das plantações e das casas, e não somente escravos, como os agregados, dilatam o círculo familiar, e com ele a autoridade imensa do pater familias. Esse núcleo bem característico em tudo se comporta como seu modelo de antiguidade, em que a própria palavra família, derivada de famulus, se acha estreitamente vinculada à ideia de escravidão, em que mesmo os filhos são apenas os membros livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao patriarca.
Os meninos do segundo ano, meninas vão lembrar talvez ano passado, quando eu citei outro trechinho do livro em que apontava que um patriarca, né, um senhor de engenho do Nordeste, houve ali uma um buchichozinho de que a nora tinha um caso com uma pessoa, né, e ali com extraconjugal, e o senhor de engenho ele nem quis saber se era verdade ou não. Ele juntou a família e ele mesmo deu o veredito, né, de que a moça deveria morrer para lavar a honra da família dele, né? Então vejam, né? Ele decidiu. Não foi um corpo, um júri, um juiz, né? Não teve uma sessão com advogado, promotor público. Não, ele decidiu. Ele decidiu que a moça tinha que morrer, certo? Então, esse patriarcalismo, por mais que ele tenha se atenuado com o tempo, em alguns lugares ainda ele é fortíssimo, principalmente quando você tem figuras de peso, né, político, econômico muito forte em áreas pobres. Então isso, né, às vezes ainda acontece no nosso país. Agora uma contribuição de Gilberto Freire, né, usando o seu Casagrande Senzala, nas palavras dele, né, formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Essa mistura de culturas, geralmente vistas como tendo sido iniciado por relações entre indígenas europeus e africanos, influenciou grande parte da nossa formação nacional. Então, essa é a nossa composição, né? Essa é a nossa formação, né, que deu, né, origem ao que viria a ser Brasil a partir da independência, né? Uma mistura de culturas, mas com, né, o elemento branco preponderante. As consequências, né? Ainda aqui voltamos ao Sérgio Buarque. Exemplo dessa dinâmica são os hábitos dos primeiros colonizadores, influenciados em parte pelas práticas indígenas no que diz respeito ao trabalho rural. Em vez de estabelecer desde o início do processo colonizador um trabalho rural assentado em territórios permanentes, foi hábito buscar terras diferentes ao final de cada ciclo agrícola. Sérgio Buarque diz que a regra era irem buscar os lavradores novas terras em lugares de mata dentro, e assim raramente decorriam 2 gerações sem que uma mesma fazenda mudasse de sítio ou dono. Essa transitoriedade oriunda, por sua vez, dos costumes indígenas, servia apenas para corroborar o caráter rotineiro do trabalhador rural. Então diz aqui que terras, né, nós sabemos que as terras eram tantas, mas, né, nas mãos de uma pessoa. Então, como não havia técnica de correção do solo, logo então, né, novas frentes eram abertas usando a coivara. E atualmente o nosso presidente disse que a culpa da queimada em algumas áreas como do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, seriam dos índios e dos caboclos, né, que ainda usam a coivara para preparar o solo. Então isso é um costume, né, realmente é um costume de antigamente, mas, né, não há provas de que, né, atualmente ainda a culpa seria realmente desses, né, indígenas e desses caboclos. Então vejam que há uma mistura, né? Há essa interação entre o elemento branco, o elemento indígena, o elemento africano, e disso se cria uma coisa híbrida, certo? É um elemento novo, né, composto de vários elementos culturais, né, desses grupos humanos que formaram o Brasil. Vejamos o que o Sérgio Buarque nos diz. Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos.
é preciso considerar esse fato para se compreenderem exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Se não foi a rigor uma civilização agrícola o que os portugueses instauraram no Brasil, foi sem dúvida uma civilização de bases rurais. É efetivamente nas propriedades rústicas que toda a vida da colônia se concentra durante os séculos iniciais da ocupação europeia. As cidades são virtualmente, se não de fato, simples dependências delas. Então, aqui, né, esse trecho é importante para mostrar para a gente que a vida se dava no campo, né? Por exemplo, no engenho, a vida se dava dentro do engenho. E não existiam escravos e homens livres, só que quase não existia salário, certo? Não existia ainda a figura, né, essa ideia do salário como nós temos hoje. Então as pessoas que eram livres e que não tinham terras, elas tinham que se aproximar desses senhores e seriam como clientes, né, na expressão antiga mesmo, na expressão grega, romana, né, aquele agregado que dependia de conseguir um pedacinho de chão para ter a sua subsistência, para dar uma contrapartida para o senhor, seja como uma força de capataz, seja um controlador dos escravos, ou, né, algum serviço dentro do engenho, mas, né, não existia salário. E isso fazia com que essa dependência sempre continuasse. Então nós não tivemos no Brasil um programa de ampla distribuição de terras. Nós só vamos ter, né, a consolidação do sistema trabalhista assalariado no Brasil no final do século XIX. Então há uma situação em que, né, essa sociedade era extremamente dependente dessas poucas pessoas que representavam o poder econômico, né? Então, sendo livres ou escravos, existiam dificuldades. Claro que para o escravo era muito maior. Então, concluindo nossa aula, né, eu, né, recomendo a vocês que vocês tentem compreender esse legado colonial. Então, esse legado colonial ele está ainda até hoje aí. Essa herança do Brasil colônia, ela está até hoje aí, né? Porque nós tivemos dois grupos que foram explorados, né, oprimidos, que estão, né, que sofrem até os dias de hoje. Então, sejam os negros, que têm seus direitos violados, que são considerados cidadãos de segunda categoria, né, ou os indígenas, que também têm seus direitos desrespeitados, suas terras invadidas. Muitas igrejas adentram territórios indígenas e fazem lavagens cerebrais como faziam na época dos jesuítas. Não há o respeito pela cultura, né, do lugar, pela cultura daquela etnia, né? Então, políticas públicas às vezes que existem apenas no papel, mas que não há, né, não há uma eficiência, ela não existe de fato, certo? Então nós temos como resultado disso a marginalidade, sobretudo da população afro, ou quantos indígenas não vão para os grandes centros com subempregos, né, com meninas se prostituindo, ou o suicídio é muito comum dentre algumas tribos indígenas, né? Então, esse 2020, por conta de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, esse debate ganhou força também no Brasil. Tivemos alguns meninos que foram mortos ou em casa ou na escola por balas das forças militares, por balas
da polícia militar, né? Esse menino que morreu em casa, ele estava brincando com os primos. Então, né, é aquilo que eu disse no começo da aula, né? Há toda uma diferente abordagem da polícia, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, quando os elementos são afro-brasileiro ou afro-americano, né? Por conta disso, setores da sociedade estão se levantando, né, contra essas forças, né, fazendo todo um debate de revisionismo histórico, estátuas estão caindo. Não quero defender aqui a derrubada de estátuas, mas o próprio fato de algumas pessoas quererem derrubar estátuas, né, a gente tem que se debruçar para entender, certo? Então nós vamos falar mais disso no futuro aí nas nossas aulas de atualidades, ok? É um assunto bastante importante. Valeu, galera, agradeço vocês, a atenção daqueles que estiveram até aqui. Até mais.